Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Aí, o podcast número 1 de inteligência artificial no Brasil. Hoje o tema é saúde e nós vamos conversar com dois feras que já estão há muito tempo no setor de saúde e lidam há alguns anos com inovação no setor de saúde. Eu estou falando do Guilherme Weicker, que é fundador e CEO da Conexa Saúde, e da Maria Barreto, que é CRO da Zen Club. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui no nosso Fala Aí. A minha primeira pergunta, eu vou falar com você, porque você, Guilherme, começou em 2017 com a Conexa Saúde. Em que pé está a inteligência artificial no setor de saúde em 2024? Muito boa pergunta. Para começar, acho que a gente está vivendo um momento super especial, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está vendo todo o crescimento da AI no mundo, né? Em vários segmentos, a gente está começando a enxergar um movimento que precede a AI, que é o movimento da digitalização. Então, eu diria que dos últimos 4 anos, o mercado de saúde brasileiro sofreu um baita impacto na digitalização. Ou seja, as pessoas passaram a entender que a digitalização era necessária. Tanto é que a gente teve um baita avanço na telemedicina, a gente teve um baita avanço agora na questão dos dados, na importância dos dados, mas eu diria que a gente ainda está bastante atrasado no tema de AI, principalmente no que tange, de fato, a ver soluções em prática, já mudando o paradigma de saúde. Mas super otimista, porque o que precede, que é o mais importante, que é a capacidade de a gente ter dados nas nuvens. A gente tem a capacidade de aprender com esses dados. E aí, com isso, criar soluções de AI que vão melhorar a saúde do nosso Brasilzão. Então, super animado agora, mas tem muita coisa para acontecer nesse mercado que a gente está hoje. Deixa eu trazer para a nossa audiência, explicar essa união de vocês, né? O Guilherme, em 2017, fundou a Conexa, e vocês, há pouquíssimos meses, se uniram, né? Porque tem a Zen Club, que é uma plataforma de saúde mental, que é muito interessante, né? Como é que se aplica? Porque a gente está falando de um panorama geral do setor, mas como é que eu aplico a inteligência artificial? E eu quero perguntar se você já aplicou, inclusive, a inteligência artificial no teu negócio de saúde mental. Sim, Bruno, obrigada. Bom, a Zen Club é uma empresa focada em saúde mental corporativa, tá? Só para a audiência entender um pouquinho o que a gente faz. Basicamente, a gente, junto com as empresas, trabalha a promoção de saúde mental e tratamento, tá? Assim como N desafios que a gente tem, que as operadoras de saúde têm, que a gente tem no mercado de saúde em geral, quando a gente pensa em saúde mental corporativa, como é que eu consigo dar o cuidado certo para a pessoa certa, né? Então, a gente tinha desafios absurdos nesse sentido. Então, a gente começou a pensar como é que a IA podia ajudar a gente a se relacionar melhor com esse paciente. Então, a primeira coisa que a gente lançou a Clari, que é a que a gente chama, que é a nossa IA focada em saúde mental. Ela visava se conectar com o paciente, com o usuário final. A gente lançou ela em junho do ano passado. E simplificar como é que seria a jornada dele de autocuidado. Para o público geral, né, trabalhar a saúde mental é uma coisa difícil. A gente não foi educado, né, a se cuidar. É uma coisa, né? Mas para a indústria, muita gente lida com inteligência artificial há um bom tempo. Como é que é para o paciente mesmo, para o público final? Você tem a inteligência artificial aí? Tem aqui, tem? A Clari. A Clari. Clari. Como é que é? Então, na verdade, assim, olha, o paciente pode lidar com ela e o profissional de saúde também pode. Também. Então, vamos começar falando do paciente, tá? Então, vamos imaginar que você seja um paciente e você esteja em busca do autocuidado, ou você acordou um dia com medo, com um sentimento esquisito, né? E você não sabe o que é isso. Então, a primeira coisa, é muito mais fácil você conversar e colocar de forma, normalizado o que você está sentindo, e a partir daí, buscar trazer um conteúdo em função do que você está sentindo naquele momento, ou um profissional em função do que você precisa trabalhar naquele momento. Então, acho que a IA, ela veio a Clari nesse caso, né? Ela veio simplificar essa jornada do paciente no autocuidado.
para através de uma conversa mais simples, né, trazer elementos importantes de educação, de psicoeducação, né, ou efetivamente de levar para o cuidado certo, né, seja um conteúdo mais focado, um exercício de respiração ou um perfil, né, de um profissional mais adequado para que essa pessoa precisa naquele momento. Um dos grandes desafios quando a gente fala de dar continuidade no tratamento é justamente como é que eu vou conectar o melhor profissional para você. Então, muito mais simples do que milhões de filtros. Então, eu quero escolher uma determinada especialidade, com determinado tempo de carreira, do gênero feminino, masculino, da raça, etnia, enfim, o que for. Muito mais simples que você procurar milhões de filtros é você naturalmente ir conversando o que você está sentindo, que tipo de profissional você espera, qual que é a sua disponibilidade de horário, por exemplo, e aí a te ajudar nesse sentido. Então, a primeira coisa que a gente fez, a Clary, para o paciente, ela visa ajudar na jornada, se conectar. O que é muito importante, porque a gente está falando de saúde mental, e muitas vezes quando a gente está falando de saúde mental, tem pessoas que tem muita gente ao lado e tem pessoas sozinhas, né? Super. E que não falam o que está... E não sabem falar, né? E não sabe falar, exatamente. Então, às vezes, talvez o maior companheiro é o celular. Perfeito. E é ali que ela talvez vai falar o que ela está sentindo, né? Sabe que isso é muito legal? Porque quando você olha para temas de saúde, hoje o brasileiro, 10% das buscas já tem alguma relação com saúde no Google, no buscador. Se você for olhar, entre 5% e 10% você vai ver isso. E o que é legal é que, assim, buscar saúde é muito difícil no Google, num buscador, se ela não tiver o quê de personalização. Então, imagina você tá buscando algum problema, né, e você cai num artigo de câncer. Do nada. Não tem nada a ver com câncer, mas de alguma forma ranqueou câncer lá. Olha o quanto que isso pode ser danoso para a pessoa que está buscando. Então, a capacidade de gerar um conteúdo personalizado para o que você sente, para as suas variáveis, já ajuda muito primeiro na jornada do usuário, que é a jornada de conhecimento, é o autoconhecimento. Será que isso é importante? Será que eu deveria me preocupar com isso? E aí o segundo ponto super legal é como é que você conecta isso com a ajuda. Sim. Porque uma coisa é você estar buscando e você está aprendendo sobre o tema. E aí, seja numa AI personalizada, na Clary, seja num buscador. A outra coisa é o que isso, de fato, triga para o momento certo de buscar um profissional. Então, a gente ter essa capacidade de navegar ele para um momento, para um profissional certo, com todas as variáveis personalizadas que a gente tem, isso é muito rico. Estamos falando de saúde mental, mas estamos falando para a saúde como um todo. Né? Imagina a capacidade que você vai ter de gerar eficiência para o sistema e acolhimento para o usuário quando você conectar essas duas pontas. Não, e só para complementar, e cada vez mais, isso ser uma relação constante. Né? Então, se eu procurei... a minha Clara ela fica meio confusa. Hoje eu estava mostrando pro Bruno. Eu vi. E ele estava pesquisando sobre algumas coisas que eram importantes para ele. Né? Então, acho que a Clara tem dificuldade de me ler, porque muitas vezes muitas pessoas acabam testando a Clara. Não, eu fiz um teste muito básico quando você me mostrou ali. A primeira coisa que eu falei foi, eu estou mal. Que eu acho que talvez, você deu o exemplo, né, de alguém que acordou e não está bem. Talvez a pessoa não saiba, ela está mal. Ela não sabe nem o que é. Mas ela não sabe o que ela é. O que ela tem de fato, entendeu? E muitas vezes, talvez tenha alguém ao lado que ela tem vergonha de falar do sentimento, ou que ela não tenha intimidade, não tenha abertura, ou talvez ela nem tenha uma pessoa do lado, né? As pessoas no mundo, tem muita gente sozinhas. E aí ela vai e usa um aplicativo desse, uma inteligência artificial, e ali talvez ela vai desabafar o que ela está sentindo e vai evitar coisas que podem acontecer se não tivesse isso, né? É isso que eu estou pensando agora. Sem dúvida. Agora, Guilherme, a gente abriu esse programa falando do panorama, né? E eu acho que você tocou numa palavra que é fundamental, o dado. Que é a gênese de tudo da inteligência artificial, né? A matéria-prima, né? Não existe inteligência artificial sem o dado. E assim, no setor de saúde, o setor de saúde tem muitos dados nossos. Seja um hospital, seja uma clínica, seja uma operadora de saúde, seja vocês. Claro. Como é que ela está usando, afinal, esses dados para gerar mais eficiência num atendimento, mais eficiência no setor mesmo? Legal. E aqui eu diria que o mato está alto. A gente está usando muito pouco ainda os dados, de fato, para gerar resultado.
para gerar eficiência. A gente ainda está na jornada da digitalização do dado. Você tem noção, tem hospitais que ainda usam prontuário eletrônico, que é em papel, arquivamento, né? Então a gente está vendo já, com o advento da tecnologia de prontuários eletrônicos, com os sistemas das operadoras, por exemplo, né? O sistema TIS que a gente está começando a ter um volume de dados cada vez maior, mas ainda muito pouco usado. Hoje, você falar de gestão de saúde, o número de pessoas, né, ou empresas que fazem muito bem gestão de saúde é muito baixo ainda. O que é uma baita de uma oportunidade. Porque a gente colocar novas tecnologias como a AI generativa, por exemplo, nesse pool de dados que está se formando, ele é essencial para a inovação e para a disrupção do mercado. Onde eu vejo mais assim, capacidade de inovação e de uso de AI na saúde, eu vejo muito na farma. A quantidade de drogas que são desenvolvidas, o próprio, né, vamos falar do Covid. Isso, da vacina. Da vacina, a capacidade que a gente teve em menos de um ano lançar mão de uma vacina. Apresentar uma vacina para uma doença que não existia. Ninguém conhecia essa doença. Exatamente. Se você botar 10 anos atrás, quanto tempo demoraria para a gente fazer isso? Então, assim, esse volume de dados, eu gosto muito de falar dessa... Eu adoro o conceito do Deep Medicine. Né? Tem até um livro muito legal do Eric Topol que fala sobre isso. Que basicamente você tem 3 estágios da AI na saúde. O primeiro estágio, que é esse Deep Phenotyping, que chama, que é a capacidade de entender o ser humano e as variáveis que o compõem. Sejam variáveis genéticas, variáveis fenotípicas, que a gente chama de traços de comportamento, dados clínicos, sociais, tudo. E com isso você está digitalizando essa informação, né, através da tecnologia, e com isso você tem um pool muito grande de informação. O segundo estágio é o Deep Learning, que é a capacidade de pegar todos esses dados, mas com inteligência artificial começar a correlacionar e criar diagnósticos, curas de doença, como foi o caso da vacina. A plataforma que as vacinas criaram para a vacina do Covid foi essencial para isso. Então, você vai ter cura do câncer aqui. Você vai ter curas de câncer, com certeza. No tempo você vai conseguir, porque o volume... Nos próximos tempos tem câncer que teremos a cura. Câncer que vai ter cura. Olha que legal, quando eu estava me formando na faculdade, olha que interessante. Tinha um professor de biologia, foi antes da faculdade, eu estava no último ano fazendo prova para vestibular. E, cara, eu não esqueço dessa frase que ele falou para mim. Ele falou assim, pessoal, a dengue jamais vai ter cura, jamais vai ter vacina. Ele falou isso. Na dengue, jamais vai ter vacina. Pô, eu me formei no colégio em 2003. Então, em 2003, nós estamos 20 anos depois, o professor de biologia falou, não tem como ter vacina para dengue. Porque tem 4 sorotipos e é impossível um sorotipo... Cara... E ele deu uma explicação científica maravilhosa. Passamos aqui 20 anos e temos vacina contra a dengue já no mercado. Isso. Então, isso demorou 20 anos. A frase dele demorou 20 anos. Com a nova tecnologia, com a AI, esse negócio vai ser muito mais rápido. Então, a gente está tendo volumes de informações que a gente não tinha antes. Cara, você vai fazer um teste, eu fiz um teste agora do meu genótipo, né, de todos os meus traços genotípicos, da onde que eu estou, da onde que os meus traços, né, da minha ancestralidade, quem eram as pessoas, a minha família da Alemanha, todas as doenças que carregam, o volume de informações que eu estou colocando nessa nuvem, correlacionando a comunidade, vai fazer com que a gente tenha diagnósticos e predições de doenças que a gente jamais imaginou. Sim. E aí isso é muito legal. Então, isso dá uma animação, você fala, cara, a gente vai ter muita coisa legal que a gente vai resolver no mercado. Aí tem o terceiro ponto, que ele é o contrassenso, que todo mundo fala ao contrário. Mas eu super acredito, que é na humanização. Isso aqui para mim é essencial. Cara, se eu vou parar a pensar nos últimos, então, que é o Deep Empathy, que eles chamam, que é a capacidade do profissional de saúde gerar empatia, cuidar das pessoas, né, que é o papel dos humanos, né? A gente somos seres humanos, a gente conecta com as pessoas. E é super legal que a gente teve Mas ficaremos mais empáticos? Os médicos vão ficar mais empáticos? É o que a gente espera. Mas de que forma? Vamos lá. Últimos 50, deixa eu dar o contexto. 50 anos. Nos últimos 50 anos atrás, tem um estudo muito legal que mostra o quanto que a gente gastava com saúde por usuário nos Estados Unidos. Hoje a gente gasta 20 vezes mais do que a gente gastava 50 anos atrás. O outro ponto é, hoje a gente tem 4 vezes mais força de trabalho do que a gente tinha
há 50 anos atrás. E aí a informação mais catastrófica, que é a gente tinha um tempo de atendimento de uma consulta médio de 1 hora. 1 hora de primeira consulta. Você sabe qual é o tempo médio hoje nos Estados Unidos, por exemplo, de uma primeira consulta? 7 minutos. Ou seja, impressionante, né? Ou seja, você diminuiu, você investiu muita coisa, você está diminuindo o tempo em que as E pessoas... você está aumentando a produtividade ali dos médicos. Dos médicos, mas com... Dos médicos e do paciente também, né? Porque você coloca mais gente para um atendimento mas olha só no dia, né? Mas olha o colateral disso. Esse tempo de 7 minutos que você está com o paciente, o médico vai gastar mais 10, 15 minutos fazendo burocracia. Ele podia estar gastando 15 minutos e ser a mesma produtividade. Então, o ponto é, a gente piorou a produtividade. Por mais que esses números pareçam, não, eu tô otimizando, não, eu estou piorando a qualidade assistencial. E o que a AI vai fazer com isso? Cara, tem um grande papel da AI de diminuir essa burocracia, esse gasto que o profissional tem de saúde com coisas que ele não deveria estar pensando. Ele, tem que escrever no prontuário, tem que arquivar, tem que fazer um laudo, tem que fazer um monte de documento para aquele paciente, que você poderia ter um assistente pessoal fazendo para ele, né? Então, isso muda. É o que a gente está falando da Clary, que isso muda. A Clary faz isso, A né? Clary faz, assim. Então eu concordo tanto com o que você falou, Gui. Assim, acho que a primeira coisa que a gente falou foi a Clary ajudando o usuário final, né? A segunda forma que a Clary já está vigente, trabalhando com a gente, e com 60% dos terapeutas do Zen Club usando a Clary todas as semanas, é como assistente virtual. Então, o que ela faz? Então, a primeira coisa eu preciso garantir tempo de qualidade dessa consulta. Eu preciso reduzir burocracia desse terapeuta que muitas vezes não tem uma secretária, né? Que tem um gasto de energia e de trabalho com coisas operacionais que não geram valor no tratamento do paciente. Então, por exemplo, quando o Bruno chega aqui para começar essa consulta, a Clary já traz um resumo da ficha clínica dessa pessoa. Então, já quantos minutinhos, que é bobo, mas quantos minutinhos já ganhou aqui da consulta do terapeuta já saber exatamente como é que é a sua ficha clínica. O segundo, já está com uma funcionalidade vigente, que é super bacana, que é o terapeuta, né, o profissional, tem que estar lá para poder te escutar. Naquele momento presente, entendendo, escutando verdadeiramente o que está acontecendo com você. Só que é evidente que a gente precisa do prontuário robusto, bacana, para depois a gente trazer estatística, dados, informações, para pensar na melhor jornada do paciente. Só que não naquele momento. Então, que legal que é quando termina uma consulta e que através do que foi falado nessa consulta, o prontuário se preenche automaticamente. A gente passou a ter uma adesão ao prontuário de 90%. De uma força de trabalho que não é fidelizada só a Zen Club, né? Que tem várias outras atividades. Porque você gera valor, porque simplifica e porque melhora o cuidado do paciente. Porque é claro que é super bacana e especial você conseguir, através de fatos e dados, levar um tratamento mais assertivo para o seu paciente. Só que quando isso, né, é quase um trade-off do tempo que você se destina a essa atividade, o preenchimento, a burocracia, você tem que fazer escolhas, né? Então, a Clary já ajuda, né, nesses momentos, como tirar outras atividades repetitivas que não geram valor. Não, você está falando de diagnóstico, você está falando também tem muito profissional que não tem uma secretária. Super. E a gente tem que pensar no Brasilzão, né? Não só nas clínicas de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde você mora. Você pensar num país como um Brasil, em qualquer rincão aí, que você vê uma massa de profissionais que, claro, não tem recursos, inclusive, para pagar uma secretária. E você tem, por exemplo, uma assistente virtual. E Bruno, isso não só ajuda muito a vida do profissional. Então, por exemplo, eu vou sair de férias, remarque todas as minhas consultas no próximo mês e coloque essa mensagem para meus pacientes, diferente dos meus pacientes masculinos. Enfim, você personaliza da forma que você quer. Mas não só isso. Vamos pensar como é que essa assistente virtual pode te ajudar no tratamento do seu paciente. Claro, traga para mim os pacientes que fizeram uma consulta e nunca mais voltaram. Claro, traga para mim as informações de pacientes que não voltam a 30 dias na consulta. Claro, traga para mim as informações dos pacientes que não apresentam melhora clínica nos últimos 30 dias. Então, através desses comandos super simples que a gente está falando, que já são uma realidade hoje para os nossos terapeutas, você melhora muito a qualidade do tratamento. Muito. O Guilherme é um médico
E a Maria, você é formada Sou administradora. Administradora. Eu falo que eu tenho um CRM falso, porque eu estou a vida inteira no mercado de Exato, saúde, mas eu sou exatamente. administradora. Mas do jeito que vocês estão falando, vocês parecem que nasceram no mundo tecnológico, de inovação, de inteligência artificial. Por isso que eu quero apresentar para a nossa audiência que o Guilherme é um médico que entrou no setor e a Maria é uma administradora. Como é que vocês se introduziram aí nesse universo de tecnologia, de inovação e agora de inteligência artificial? Bom, acho que começar rapidinho, acho que no meu caso, eu tive uma felicidade, minha mãe é desenvolvedora. Minha mãe já ajudou então, né? E aí olha que loucura, minha mãe era desenvolvedora, ela foi desenvolvedora do DataSUS, que é o maior sistema de dados públicos de saúde no Brasil, né? Então é do sistema de SUS, né? E ela fez todo o desenvolvimento de grande parte das interfaces para isso. Então, meu pai é médico, né? Então muito cedo eu fui exposto à tecnologia e saúde, adorei, né? Então na minha casa era as lan houses, né? Na época nem tem mais lan house agora. Não. Mas na adolescência a lan house era a minha casa, né? Então as tecnologias, os computadores mais novos, então sempre fui muito conquistado. Empreendi já antes, né, da Conexa, montei uma plataforma de educação médica para estudantes de medicina, para melhorar o acesso ao ensino médico, que é um grande problema no Brasil ainda. Então, foi assim que eu fui introduzido. E me apaixonei, adoro tecnologia, já codei, já fiz várias coisas legais assim. Hoje eu estou muito mais na essência de como traduzir problemas para a tecnologia resolver do que, de fato, meter a mão na massa. Mas adoro o assunto e acho que a gente tem muita coisa para fazer em saúde nesse tema. Lúcio, Maria. Nossa, o meu é tudo muito diferente. Minha família não é nem de médico, né, nem de tecnologia, mas eu comecei muito nova no mercado de saúde. Então, eu já tenho... Você passou por várias operadoras, Eu passei pela Mil, Notre Dame Intermed, Capvida, né? Você sabe as dores das operadoras. Exato. Então, e eu fui trainee, né? Então, assim, eu efetivamente passei por todas as áreas de uma operadora de saúde. Infelizmente, quando a gente fala do mercado de saúde no Brasil e no mundo, né? Mas é um mercado hiper complexo. E é um mercado que cada vez que não tem conseguido, na verdade, ser sustentável, né? Então, a gente vê ano após ano uma inflação médica de 20%. A gente vê as pessoas perdendo acesso a plano de saúde, né? E a qualidade do tratamento não é a forma que a gente gostaria, né? Então, sabe aquele setor que tá todo mundo... o perde-perde, né? Tá Sim, todo mundo infeliz com o setor? Uhum. E aí, nessa minha trajetória em plano de saúde, minha última experiência, eu era diretora de produto coordenado. O que isso quer dizer? Eu já olhava que a forma que a gente oferece saúde em plano de saúde não é a forma que é mais assertiva nem para o paciente, nem para o sistema. Então, como é que a gente consegue, através de entendendo verdadeiramente como é que está a situação de saúde de cada indivíduo, trazer uma jornada mais efetiva para o cuidado dele? Porque, obviamente, o cuidado tem que ser diferente em função do histórico de cada paciente, da patologia que ele apresenta agora, dos hábitos que ele tem hoje. E esse histórico, quando a gente fala de hábito, de cultura, muitas vezes a própria operadora não consegue chegar nesse usuário final. Ela pega o finalzinho do problema, quando o paciente já está doente e tenta resolver aquela doença. Então, são questões tão complexas dentro do sistema que aí a tecnologia vem para poder ajudar. Então, quando eu conheci a Zen Club, e cada vez mais com a Conexa, eu vejo uma série de soluções, né, que a gente consegue trazer para as operadoras de saúde e para as empresas para poder melhorar essa navegação, melhorar esse conhecimento do paciente, né? E questões que hoje, infelizmente, a gente ainda não conseguiu entregar enquanto sistema de saúde no Brasil. Agora, você falou de um problema crônico que as operadoras estão vivendo, né? De quase ser um perde-perde, né? Tá todo mundo perdendo dinheiro. O prejuízo, tem um valor do prejuízo ano passado para as operadoras? 12 bilhões e meio. 12 bilhões e meio é o último de dado, reais. Isso é 23 ou 22? Isso é uma apuração de 23 referente a 22. Ainda não saiu ainda não saiu. E estima-se que tenha melhorado, mas que está na casa de entre 4 e 5 bilhões. Mas negativos. Um dos problemas que o setor inteiro está enfrentando é a questão de fraude, né? E quando se fala em fraude, é muita fraude de reembolso, por exemplo, né? Isso as operadoras estão enfrentando e tentando combater de todas as formas essa fraude que acontece às vezes dentro de uma clínica, enfim, tem várias formas.
como é que a inteligência artificial, os dados, ela pode ajudar, né? Tanto a inteligência artificial quanto esse universo pode ajudar, por exemplo, a diminuir ou talvez até acabar com uma fraude no setor. Legal, acho que tem várias formas, tá? O que a gente entende é que a primeira coisa mais importante para entender a fraude é entender comportamentos atípicos, ou que podem virar típicos sendo fraude, né? E é o que a fraude sempre existiu, só que agora, culturalmente, comportamentos que não são aceitos, não deveriam ser aceitos, estão começando a ser aceitos. Vou dar um exemplo. Sabe aquela consulta, né, que você vai no médico, você como paciente, e aí tem paciente que fala assim, olha, você pode, por favor, fracionar uma nota fiscal para mim? A princípio, né, você vai fazer, vou fracionar, vou fazer 2 notas fiscais, né, uma consulta de R$700, uma é 350, outra é 350 em datas diferentes. O que está por trás disso? Então, isso, por exemplo, é um fracionamento para um reembolso. Então, você está falando que fez 2 consultas, na verdade, você fez uma e você está querendo utilizar, né, a franquia que você tem de reembolso 2 vezes, ou seja, para você pegar todo o dinheiro. Isso já é um comportamento fraudulento, né, tanto do paciente quanto do profissional, nesse caso aqui. Porque o paciente pede, mas quem está emitindo no final do dia é o profissional. Olha um comportamento atípico que a gente começa a ver. Então, poxa, como é que eu vejo isso com AI? Claramente, para esses casos, eu vou ver uma frequência atípica. Ninguém vai numa consulta de dermatologia, por exemplo, a cada mês, né? Tem alguma coisa errada. Aí você tem outro, fraudes, por exemplo, de procedimentos. Eu falo que eu estou fazendo uma consulta, mas eu estou fazendo Botox. Que não é coberto pelo plano, não está no rol, né, da cobertura. Então, você tem vários comportamentos. Como é que AI ajuda nisso? É entender os padrões de utilização. Então, o que a gente tem visto muito é comportamentos atípicos que a AI está começando a correlacionar e falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. Isso não é típico. Um caso muito claro que a gente viu, que a gente botou algoritmos rodando, que a gente percebeu que tinha alguns profissionais de saúde, por exemplo, que eles tinham uma taxa de retorno baixa. Num primeiro momento, a gente, né, como analisando, falou assim, esse profissional talvez ele não seja tão bom, não engaje tanto. Mas a gente começou a perceber que não era esse o problema. O problema é que ele, pra gente, parecia que ele não estava voltando, mas o paciente estava voltando. Só que ao invés de voltar na nossa plataforma, ele voltava por fora para pegar reembolso, porque a gente tinha credenciado. Então a taxa o valor da consulta dele aumentava 3, 4 vezes com reembolso. Mas isso é uma fraude. Não pode fazer isso. Então, outras coisas. Você tem profissionais de saúde, por exemplo, que vão ter um CNPJ e vão ter uma pessoa física. Quais são as correlações entre esses dois? É a mesma pessoa. Então, tem vários comportamentos fraudulentos, tanto do lado do profissional, infelizmente, quanto do lado do paciente. Seja a awareness que ele não sabe que é uma fraude, ou que ele não se preocupou, né, ficou no dia a dia ali fazendo. Tem fraude, por exemplo, do usuário que fala, olha, toma a minha carteirinha do plano. Pega a carteirinha do plano e utiliza a carteirinha do plano, você, meu amigo, pode utilizar. Pô, a AI pode fazer com biometria facial, entender se tem um comportamento, por exemplo, atípico, ele, você não é quem que você está falando. Então tem tanta coisa legal que a gente está trazendo como AI aqui para diminuir esse custo da fraude, que diminui o acesso, porque é uma das causas relevantes dessa inflação. Não, é isso que eu estou falando, isso que o setor está vivendo, de alguma forma deve ser, e eu imagino que já deve estar sendo pensado nisso, de como mitigar, né, de como diminuir. Não sei se chega a acabar, acho difícil, porque o rombo é grande também. Mas o mato é tão alto que se você diminuir 30%, você já está ganhando. Já está num lucro, exatamente. Já está num lucro muito grande, né? E Bruno, aqui como o Guilherme falou, quando a gente olha o sistema de saúde de forma geral, né, então a gente tem mais ou menos 50 milhões de brasileiros que têm acesso, que estão dentro desse sistema de saúde, né? E esse sistema de saúde, ele é regulado, né? Então a ANS, que é o órgão regulador, ele fala o que pode e o que não pode. O negócio é que burlar, muitas vezes, esse sistema é simples. Então, acho que, resumindo aqui, que é muito interessante, à medida de uma análise, né, mais robusta de informação, você consegue identificar
padrões que mostram que existe fraude, seja do paciente. Então, cada vez mais, a gente tem visto ações das próprias empresas para coibir ações fraudulentas do indivíduo. Então, recentemente, teve um grande banco que demitiu uma série de funcionários porque eles estavam fraudando o plano de saúde. Qualquer uma dessas que o Guilherme exemplificou são fraudes. E o banco era grande, hein? O banco era grande. O banco é grande. E é muito importante esse tipo de direção para o sistema, que já se tem informação para poder ver o que está acontecendo, e 2, de ação efetiva corretiva, porque senão vai continuar acontecendo. E pelo lado das operadoras, e a Conecta tem feito um excelente trabalho, a partir do momento que a gente tem dados estruturados e consegue enxergar esses padrões, como é que a gente consegue coibir? Seja, como a gente já falou, tirar um prestador da rede, porque esse prestador não é parceiro dessa operadora de saúde, ele está fraudando, né? Ou a gente direcionar, né, para outros tratamentos mais efetivos. Então, através de informação, a gente pode reduzir muito desperdício, abuso e fraude do sistema de saúde. Quero agradecer muito a presença de vocês. Nós recebemos aqui no Fala Aí o Guilherme Weikert, que é fundador e CEO da Conexa, e a Maria Barreto, que é CRO da Zen Club. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Prazer. Obrigado, foi um prazer de novo. Obrigada. E olha, pessoal, agradeço sempre a sua audiência, a sua companhia aqui no Fala Aí. A gente volta em uma próxima edição. Tchau, tchau.